Olá, estamos aqui para o primeiro podcast do curso Destrave e não poderíamos começar melhor do que falando sobre ela, a inteligência emocional. Eu sou o Evandro Menini. E eu sou o Dionísio Flores. Estamos aqui para tirar as principais dúvidas ou aqueles questionamentos que são mais frequentes na internet. Para começar, Dionísio, o que é inteligência emocional? Tenho certeza que se o nosso espectador chegou até este podcast, está procurando saber o que é ou conhecer um pouquinho mais sobre a inteligência emocional. Muito bem, vamos falar da inteligência emocional então. Inteligência emocional, vamos partir do pressuposto de que nós temos uma inteligência que nós chamamos até mesmo de quociente de inteligência, que é a nossa inteligência racional, é o nosso lado cognitivo, o nosso lado lógico, o nosso lado... O que a neurociência vai dizer que é o nosso cérebro racional, o hemisfério esquerdo, né, nossa cabeça. Depois nós temos o hemisfério direito, onde estão as nossas emoções. E ali nós podemos desenvolver ao longo da vida uma coisa chamada quociente emocional ou a inteligência emocional, que é o que eu vou explicar agora de uma forma simples. Inteligência emocional é uma série de habilidades que a gente desenvolve para identificar e controlar, lidar com as nossas próprias emoções. E tem uma segunda parte também que é bem interessante, que é a habilidade da gente conseguir identificar e reagir às emoções de outras pessoas, ou seja, nos relacionamentos, durante a vida, a gente consegue reagir de forma melhor às reações, às atitudes, às palavras, aos comportamentos de outras pessoas. Então, é uma série de habilidades que nós temos e podemos desenvolver de controlar as nossas emoções. E nesse contexto, também a gente se depara de quando em quando um questionamento assim, olha, então, será que eu sou uma pessoa que poderia se dizer emocionalmente inteligente? Ou melhor, ser emocionalmente inteligente significa sempre estar motivado, ser aquela pessoa pilhada, né? Estar motivado para tudo, ter uma autoestima alta, um otimismo excessivo. O que identifica o que é ser uma pessoa emocionalmente inteligente? Bom, digamos que uma pessoa emocionalmente inteligente seja uma pessoa equilibrada. Seria o mais correto a gente dizer. Não significa que um indivíduo motivado seja um indivíduo inteligente emocionalmente. Ele pode ser, sim, motivado, mas a principal evidência de que alguém é inteligente emocionalmente ou que tem essas habilidades desenvolvidas é aquela pessoa que consegue ter um equilíbrio na vida, uma pessoa que consegue ter bons relacionamentos com os outros a partir de um bom relacionamento consigo mesmo. Uma autoestima elevada é uma evidência de que a pessoa tem uma boa inteligência emocional. Porém, não é tudo. Então, por isso que a gente sempre parte daquele princípio de que a inteligência emocional seria como uma balança. E essa balança precisa estar equilibrada. É a pergunta que eu sempre faço nos treinamentos. Se você colocasse em uma balança, né, pelo menos na última semana, vamos olhar para a última semana, os últimos 7 dias da tua vida. Se colocássemos na balança, desse lado aqui, emoções boas, e desse lado aqui, as emoções ruins, certo? Como é que estaria essa balança da tua vida emocional hoje? Sabe? Essa é a reflexão que a gente faz. Se você é uma pessoa muito afetada emocionalmente por tudo, pelas coisas que acontecem com você, pelo que os outros falam, pelo que os outros dizem, pela pandemia, sei lá. Mas se você não consegue administrar isso, provavelmente você vai ter emoções ruins mais pesadas no lado da balança. Agora, se você é uma pessoa equilibrada, que tem um senso de humor legal, que consegue se colocar, que tem uma empatia, que consegue se colocar no lugar do outro, que não costuma fazer julgamentos imediatos das pessoas, que não interpreta tudo como ofensa, que tem essa fluidez emocional, né? Que chora, que ri quando é preciso, que consegue canalizar sua raiva, sua tristeza do jeito certo.
você vai estar equilibrado. Caso contrário, alegria demais pode ser sinal de alguma coisa que não está indo bem, e tristeza demais também, sinal de que as coisas não estão indo bem. Então, o ponto de equilíbrio é fundamental. E é isso que vai determinar se uma pessoa consegue ser inteligente emocionalmente ou continua muito refém, né, das suas programações emocionais ligadas a feridas emocionais, a dores, traumas e tantas coisas que foram provenientes da vida, né? E resgatando um pouco desse histórico, então, nós sabemos que hoje começamos a ouvir muito sobre inteligência emocional nos últimos tempos. E de fato é um termo com milhares de buscas na internet a respeito disso. Mas não chega a ser algo novo ou uma teoria moderna. Como que surgiu esse estudo ou esse conhecimento a respeito da inteligência emocional? Bom, então nós temos relatos aí. Se a gente for pesquisar a fundo, nós vamos ver que a inteligência emocional ela começa lá atrás, antes dos anos 80, ainda nos 1940, começa por ali, com o estudo das emoções de pessoas normais. Ali, naquele momento, estavam muitos cientistas, psicólogos, estavam estudando pessoas com emoções doentes, né? Pessoas com distúrbios, problemas psicológicos. Mas algumas pessoas caminharam para o lado oposto. Vamos estudar as emoções de pessoas normais. E o William Marston foi uma dessas pessoas, um desses cientistas, né? Que acabou, inclusive, desenvolvendo a metodologia DISC, que é uma análise de comportamento humano utilizada no planeta Terra hoje, para descobrir o perfil de cada pessoa. Depois nós temos outros nomes importantes, que foram outros psicólogos importantes, que foram surgindo e que foram analisando as emoções, entre eles o pai, que é intitulado como pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, que é o cara que vem escrever sobre inteligência emocional, que era anteriormente tratada como inteligência social. E aí o Daniel Goleman vem, então, ali no final dos anos 80, trazendo o livro, já escrevendo o livro Inteligência Emocional e desenvolvendo esse projeto, começando nas escolas e em tantas outras áreas, né, setores da sociedade. Nos Estados Unidos, em 1995, 96, a inteligência emocional já era uma realidade, começando já no jardim da infância, já nas primeiras fases das crianças na escola, e indo até o ensino médio. Então, o indivíduo se desenvolvia emocionalmente já na escola. Não era só português, matemática, geografia, história, física e química, mas também a educação emocional nos Estados Unidos iniciou muito cedo, já lá no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, com o Daniel Goleman, então, levando o projeto de desenvolvimento emocional para dentro das escolas. E aí, com o livro Inteligência Emocional, que ele lançou, isso começou a espalhar para o mundo, esse termo, essa ciência, dá para dizer hoje que é uma ciência, e já se tornou, inclusive, uma profissão. Então, a inteligência emocional hoje, ela ocupa um lugar de destaque no mundo inteiro por se tornar uma ciência aplicada no mundo corporativo, né, no mundo também terapêutico, enfim, todas as áreas. Nós precisamos abrir os nossos olhos que a inteligência emocional veio para transformar vidas mesmo. E passando agora então para o nosso, vamos imaginar assim, para o nosso dia a dia. Muitas vezes não estamos presentes para o quanto as emoções estão rotineiramente afetando nossas escolhas, os nossos relacionamentos, afetando a nossa produtividade no trabalho. Então, eu pergunto, Dionísio, qual seria o papel das nossas emoções no nosso dia a dia? Então, eu acredito que a importância das emoções no nosso dia a dia
é gigantesca, né? Afinal de contas, nós somos seres emocionais, a nossa vida é movida pelas nossas emoções. Se você não sabe, né, você que está acompanhando esse podcast, o significado da palavra emoção, né, que vem da palavra emovere, do latim, significa movimento, que é energia que gera movimento fora, né? Então, vale lembrar que as emoções movem a nossa vida, movem o nosso mundo. É através daquilo que você é emocionalmente que você adquire os resultados de vida que você tem. Seja na área profissional, seja na vida, né, na vida com a família, na educação dos filhos, no teu casamento, seja na tua vida financeira, né? Enfim, em qualquer área da vida, as emoções estão dominando, as emoções estão determinando praticamente tudo que envolve os teus resultados. Então nós temos que dizer que se você tem uma vida emocional equilibrada, você consegue crescer em todas as áreas da vida de forma sistêmica. Você não precisa crescer só em uma área, né? Tudo é uma questão de crença, tudo é uma questão de aprendizado, tudo é uma questão de educação emocional. E se você aprender a lidar com essas emoções e canalizá-las do jeito certo, você desenvolve todas as áreas da vida de forma sistêmica, equilibrada e crescente. E o que eu vou dizer? Vou dizer o que eu costumo ver nos meus atendimentos, por exemplo. Pessoas que às vezes têm graduação, pós-graduação, doutorado, são pessoas que não conseguem se mover na vida. São pessoas que têm todo o potencial intelectual, mas são pessoas bloqueadas emocionalmente. São pessoas que estão travadas em seus traumas, travadas em suas experiências de vida que talvez não deram certo em algum momento, estão travadas em rancores, medos e por aí vai. Então isso significa que não adianta eu ser um indivíduo repleto de certificados e totalmente habilitado intelectualmente e ter uma vida emocional bloqueada, cheia de rancores, medos, tristezas, dores, porque aí a coisa não anda. Então nós precisamos de desenvolver integralmente. É importante ser desenvolvido intelectualmente? É. Porém, se você não desenvolver emocionalmente, você não vai. Então, nós sabemos que hoje, Evandro, 80% das pessoas que são demitidas dos seus empregos, das empresas, não é porque elas não têm capacidade intelectual de desempenhar uma função. É porque elas não têm habilidade emocional de lidar com pressões, conflitos e resolver problemas. Então, elas têm toda a capacidade intelectual para fazer isso, mas as suas emoções não permitem. Outro problema que a gente vê muito são os problemas de relacionamento. Projetar as sombras que a pessoa tem no outro e, por conta disso, gerar o antagonismo, né, os conflitos, os problemas e tudo mais. Então, a inteligência emocional, neste contexto, ou em qualquer contexto da vida onde haja um bloqueio, a inteligência emocional é a chave para desbloquear, para destravar essa pessoa a fim de que ela possa crescer e crescer muito em todos os aspectos. E assim, Dionísio, vendo este contexto das emoções, né, ou do desenvolvimento de uma inteligência a partir das emoções no nosso dia a dia, quais seriam os principais erros, aqueles erros, tropeços que com frequência as pessoas podem cometer ao lidar com as suas próprias emoções? São muitos, né? Porém, existem alguns que são mais comuns. O primeiro deles é aceitar a primeira interpretação, ou seja, a interpretação que é comum ao longo da vida daquela pessoa. Quando eu falo em interpretação, eu falo também de significado. Às vezes a gente interpreta os fatos, interpreta a palavra que alguém diz, ou interpreta a atitude de alguém de um jeito muito simples, comum, igual a gente vem fazendo desde criança. E aí o que acontece? Acaba ficando prejudicada essa interpretação e o significado que a gente dá para aquilo que está acontecendo, às vezes é o pior possível.
Então, acredito que o erro que é mais comum é você não questionar e ficar sempre com a primeira interpretação, aquela interpretação comum que você sempre faz. Aquela que você aprendeu desde criança, que você aprendeu com seus pais e que por conta disso se tornou uma crença e você olha sempre daquele jeito. Aí você anula as possibilidades de mudar aquilo, de crescer, de ver de outra forma e até mesmo de encontrar soluções. A segunda é que a gente às vezes cria muita expectativa em cima dos outros, né? Eu acho que o que tem atrapalhado muito a vida das pessoas é quando eu crio uma expectativa sobre você, Evandro, por exemplo, e essa expectativa não é atendida, porque essa expectativa é minha, né? E você nem sabe qual é a minha expectativa, mas eu crio uma expectativa. E de repente você tem uma atitude diferente daquela que eu espero. E aí você me frustra. Eu sempre brinco, crie patos, crie galinhas, crie até porcos se você quiser, mas não crie expectativas. O que mais atrapalha os relacionamentos é a criação de expectativas em cima das nossas faltas. As faltas da infância, as faltas que a gente vem acumulando ao longo da vida. A gente encontra um Evandro, um cara bacana que nem o Evandro, e cria uma expectativa em cima do Evandro, e de repente o Evandro sai um pouco da linha, ou até muito, né, daquilo que a gente espera, e de repente a gente se frustra. A maioria das pessoas que estão caminhando nessa terra são pessoas que acumulam frustrações porque são grandes produtores de expectativas. Então, isso é outro erro que a gente comete muito na gestão das nossas emoções. E outra coisa que eu acho um erro terrível é a gente se importar demais com o que os outros pensam, com o que os outros falam a respeito de nós. Só que o pior erro de todos nesse contexto é que existe uma grande diferença, Evandro, entre o que eu penso que o outro pensa de mim e o que ele realmente pensa. E normalmente nós conseguimos ser piores naquilo que a gente imagina que o outro pensa sobre nós, né? Então esse é um outro erro terrível que as pessoas cometem. Elas criam uma visão aqui dentro daquilo que o outro pode estar pensando dela e o outro às vezes não está nem aí. O outro tem uma visão totalmente diferente. A gente consegue ser pior nas nossas imaginações, né, nas nossas interpretações. E damos peso demais para o que os outros pensam, para o que os outros falam, para o que os outros fazem. E isso é entregar controle na mão de quem não merece controle. Você imagina, Evandro, você entregando o controle remoto da tua vida, das tuas emoções, na mão de alguém. E essa pessoa não sabe controlar, então ela aperta qualquer botão e ela destrói você emocionalmente. A frase que mais me incomoda é quando eu ouço alguém dizer para mim no consultório, numa sessão, dizer assim, ó, aquela pessoa acabou com o meu dia, sabe? E eu digo assim, cara, é um grande erro você permitir que alguém estrague o teu dia. Na verdade, não foi aquela pessoa que estragou o teu dia. Na verdade, foi você que entregou o poder nas mãos daquela pessoa para que ela destruísse você naquele dia, naquela semana, naquele mês ou até na vida. Então, se tem uma coisa que é um grande erro é você entregar o controle das tuas emoções na mão de alguém. Se o que alguém te fala te afeta, se o que alguém faz te afeta tanto, se o que alguém pensou, falou, enfim, te destrói, é porque você não desenvolveu ainda habilidades emocionais, ou seja, a inteligência emocional para controlar a tua própria vida e as tuas emoções. Então pensa com carinho nisso, porque talvez você está cometendo esse grande erro aí. Ok. E como as emoções, por exemplo, como a tristeza ou a raiva, elas podem ser consideradas como saudáveis? Toda emoção é saudável, né? O problema é o que a gente aprende sobre as emoções na vida que destrói, que coloca as emoções numa situação meio complicada dentro de nós. Nós somos seres
que já no ventre da mãe nós desenvolvemos as 5 emoções básicas do ser humano, que é tristeza, alegria, raiva, medo e amor, né? 5 emoções básicas. Essas 5 emoções básicas são desenvolvidas já no ventre da nossa mãe. Só que por exemplo, o que nós aprendemos sobre a tristeza? Que a tristeza é ruim, que ninguém pode ficar triste. Isso a gente aprendeu com a nossa família, a gente aprendeu dentro da nossa casa, né? Que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então parece que é ruim a gente sentir uma tristeza. Sempre que alguém sente uma tristeza, alguém vai lá e diz, não chora, não faz isso, né? Não, Deus vai te ajudar, sabe? Aquelas coisas comuns que a gente vê assim. Ou Deus quis assim. E por conta disso, nós nunca lidamos muito bem com a tristeza. Não é por conta do que ela é dentro de nós, que eu já vou falar o que é, mas por conta do aprendizado em torno da tristeza. Parece que é feio ficar triste. Isso eu sempre faço algum vídeo, assim, quando chega Natal, Ano Novo, final de ano, porque tem gente, não sei se você já percebeu, Evandro, mas tem muita gente que não gosta de Natal, não gosta de Ano Novo, não gosta de dia de aniversário. Por quê? Porque sente tristeza nesse dia por conta de alguém que já partiu, sabe? E aí começa a ver aquelas propagandas de Chester na TV, ou então propagandas de empresas que colocam aquela família feliz, linda, maravilhosa, todo mundo reunido, né? E a pessoa frustra olhando aquilo porque ela percebe que ela não vai ter aquilo. E aí começa toda uma pressão, realmente, por conta da tristeza. Só que o que eu quero dizer? Quero dar significado correto para a tristeza. A tristeza é uma emoção tão importante como qualquer outra, como a alegria, por exemplo, ou como o amor. A tristeza, ela nos ajuda a encerrar ciclos na vida. A tristeza nos ajuda a separar momentos, a colocar determinadas pessoas no lugar que elas merecem estar. A tristeza traz paz. A tristeza nos traz uma certa renovação de momento, possibilidade, é uma porta para você começar um novo momento. E ninguém olha a tristeza dessa forma. Então, a tristeza não é ruim. O que é ruim é o significado que você dá para a tristeza. A raiva, a mesma coisa. A raiva é energia. A raiva, ela produz em nós uma atitude, uma mudança, uma reação importante para mudar algo que está nos matando, nos destruindo. É também uma emoção para gerar mudanças na nossa vida. Só que a gente aprendeu que quem sente raiva é louco, que uma pessoa raivosa é uma pessoa perigosa, que nós não devemos sentir raiva porque é ridículo sentir raiva, né? Então, tudo está ligado ao significado que nós demos um dia para a emoção e da mesma forma para qualquer outra coisa da vida. Então, as emoções tristeza e raiva são muito bem-vindas em qualquer ser humano. E quais seriam as consequências de não compreendermos corretamente as nossas emoções? A consequência é você viver com interpretações erradas e em sofrimento ao longo da vida, né? Essa é a pior das consequências. Porque por você não saber lidar, por ter um significado distorcido, você fica repelindo as suas emoções ou reprimindo elas, né? Não vivendo, não dando fluidez. E toda emoção que não tem fluidez dentro de nós, que a gente não consegue canalizar ela da forma correta, deixá-la fluir dentro de nós, ela vai se alojando em um lugar que é o único lugar que ela pode se alojar, que é na tua carne, é no teu corpo. Então toda emoção não trabalhada, não bem interpretada, canalizada, toda emoção que não é bem-vinda em você, que você tenta negar, você canaliza, você é como se fosse um para-raio, ela vai entrar na tua carne e vai começar a produzir doenças em você. As doenças que nós chamamos de psicossomáticas são doenças de fundo emocional. Então, toda vez que você não lida bem com uma emoção, como a tristeza, por exemplo, você não quer ela, você nega ela, nega, ela nunca te larga, porque você nunca vive o processo, né? A tristeza, ela tem um processo, ela precisa gerar esse processo.
Quando você não aceita ela, ela fica ali esperando o dia que você vai viver aquele processo. Se não viver, ela se aloja na carne e vai produzindo doença e até mesmo morte. Tem um monte de gente que já morreu, está caminhando por aí, mas já morreu emocionalmente. Não sente mais dor, não sente mais alegria, perdeu o sentido da vida, não sonha mais. Essas pessoas já estão comprometidas. Tem gente que não sente mais sono, tem que tomar remédio para dormir. Tem gente que não se alegra mais com nada, tem que tomar remédio para se alegrar. Tudo por não saber lidar com as nossas emoções. Então, isso pode ser catastrófico. A gente tem que falar. A Organização Mundial da Saúde, todos os anos, ela faz esse alerta, né? Dizendo que mais de 90% das doenças físicas hoje são de fundo emocional. Começam nas emoções. E isso é sinal de que as pessoas não sabem lidar com as suas emoções e, por conta disso, começam a adoecer. Então, temos que abrir os olhos para isso, né? O mais rápido possível. E saindo então do campo pessoal, mas pensando no campo social, qual o papel que as emoções desempenham no âmbito profissional, por exemplo? Também, né, como a gente falou antes, você é uma extensão das tuas emoções em qualquer lugar que você for. Se você não é um cara bem resolvido internamente, você não vai ser um cara bem resolvido no campo pessoal e nem no campo profissional. É fato. Não tem como. As emoções não mentem. Você pode até mentir, mas o teu mundo interno, ele se manifesta, seja onde for. Ele vai se manifestar. Seja na tua empresa. Você pode ser um ótimo profissional, mas não adianta. Esse teu mundo interno é a teoria do espelho, vai espelhar na tua vida profissional. Você pode até dizer que está muito bem com as tuas metas profissionais, mas a tua emoção não vai negar. O teu rosto, o teu humor, ou até mesmo a tua saúde começa a se manifestar por conta de uma não resolução. Então, quanto melhor você estiver resolvido internamente, mais frutos isso vai produzir fora de você. E isso vai acontecer no teu âmbito profissional. Agora, quando é que isso começa a dar problema, né? Vamos trazer um exemplo. É quando você não conhece você mesmo, não se conhece emocionalmente, não conhece o teu princípio, o teu propósito de vida, não sabe quais são as tuas melhores habilidades e por conta disso não vive isso, né? E muitas vezes acaba indo parar em um trabalho que não te faz feliz, que não te realiza, que não tem a ver com o teu propósito e acaba ficando ali por anos e anos acreditando que a vida é isso, que você tem que trabalhar até se aposentar, que você... Então, tem muita gente perdida por aí em papéis que não são delas. E aí vão construindo um futuro de frustração, um futuro de doença, né? Nós estamos vendo, esse ano, teríamos a ideia de que o Brasil teria 20 milhões de pessoas depressivas, 20 milhões de pessoas ansiosas, só que esse número vai extrapolar, né? Está todo mundo olhando para, nesse momento que está sendo gravado esse vídeo, está todo mundo olhando para o Covid-19, né? Para a Covid-19. Quando o mundo parar, quando a pandemia parar, nós vamos fazer os cálculos do que aconteceu com a depressão, com os números da depressão e os números da ansiedade. E esse número vai assustar tanto quanto os números da Covid-19. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo lidar com o que está acontecendo. Não estão conseguindo reagir ao momento que o mundo está vivendo. E aí nós vamos ver pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas num nível de estresse tremendo. Então, uma coisa precisamos ter certeza. Seja no âmbito familiar, pessoal ou profissional, o mundo interno, ou seja, tuas emoções, precisam estar organizadas, você precisa estar em paz, em equilíbrio, corpo, mente e alma, emoções, né? Para que as coisas possam se encaminhar, tanto no âmbito profissional como em qualquer outro. Quando você está em equilíbrio emocional, quando você se conhece emocionalmente, né, Evandro? Você vai procurar ou vai chegar no trabalho que você
vai se dar melhor, naquilo que você nasceu para fazer. É a ativação da tua identidade, do teu propósito de vida, é a utilização dos teus dons e dos teus talentos, é a descoberta de novos dons, de novos talentos. Agora, se você estiver no papel errado, na função errada, aí você vai sofrer um pouco. Tá? Não que isso não possa acontecer. Normalmente acontece. Eu, Evandro, todos nós já trabalhamos em locais que não era o nosso sonho trabalhar. Isso é fundamental. É necessário ter essa consciência de que nós vamos passar um período na nossa vida fazendo coisas que não são o nosso sonho de vida. E aquilo ali vai ser muito importante para nós. Mas o mais importante é a gente achar qual é o verdadeiro sentido, o propósito da nossa vida e aplicar aquilo que somos e sabemos fazer desse propósito. Para isso, o autoconhecimento emocional, a liderança, a autoliderança, né, e também o controle emocional é fundamental para a gente chegar lá. Mas então, Dionísio, nós falamos sobre esse âmbito social e como se dá os principais problemas ou os principais desafios no âmbito profissional, mas quais seriam esses desafios, então, do controle das emoções, do desenvolvimento da inteligência emocional no âmbito dos relacionamentos, no âmbito familiar, por exemplo? Então, é o que mais pega hoje, né? 80% dos casais, por exemplo, vamos entrar um pouquinho no conjugal, né? 80% dos casais estão passando por algum tipo de crise no casamento. E todo mundo fica olhando assim, é as finanças, né? O problema financeiro, é os filhos, é o emprego que se perdeu, que não conseguiu emprego. Todo mundo fica olhando, é o outro. Não é assim? É a minha mulher. A minha mulher não se ajuda, a minha mulher não muda, o meu marido não muda, os meus filhos não querem mudar. Então, o primeiro ponto é a autorresponsabilidade. O desafio de você viver em primeira pessoa quanto aos problemas, aos obstáculos, às dificuldades e perceber que a única coisa que você muda nessa vida é você. Eu mesmo tenho 40 anos hoje, e até hoje eu nunca consegui mudar ninguém. Eu sempre consegui mudar a mim mesmo. A forma de ver, sentir e agir. Os 3 tempos da emoção. Né? É o estímulo, é a reação e a atitude. Nos relacionamentos isso é fundamental. Você precisa enxergar dessa forma. Porque o maior problema é esse hoje. Todo mundo quer mudar o outro. Eu quero mudar minha esposa, meus filhos, mas e eu? E você? Você tem que mudar no quê? É fácil a gente fazer isso. A nossa sombra, né, a nossa sombra emocional se projeta sempre no outro. E aí o que a gente não gosta de nós, não consegue lidar em nós, a gente quer mudar no outro. Esse é um dos grandes problemas, dos grandes desafios que a gente percebe nas famílias hoje. E aí nós nunca vamos resolver. Porque enquanto eu quero mudar a minha esposa, nada se resolve, só cria um problema a mais com ela, um conflito com ela. Ao ponto da minha incapacidade de não conseguir mudá-la, desenvolver em mim a certeza de que nós temos que nos separar. É a geração Big Brother, né? Eu preciso eliminar essa pessoa da minha vida porque ela é o problema. Aí os casais começam a se arrebentar, a se despencar, as famílias começam a se destruir. E na inteligência emocional nós defendemos isso muito forte. O pior dos fracassos que um ser humano pode ter é o fracasso familiar. É o fracasso familiar. E claro, a gente tem toda a delicadeza ao falar disso, porque talvez você que está assistindo esse vídeo teve um fracasso familiar. Mas isso não é uma condenação vitalícia. Você tem que olhar para o fracasso familiar que você teve e entender que foi um fracasso. E que deu errado, mas que não precisa ser assim na próxima vez. Talvez você vai ter sim tenha o direito de encontrar uma nova pessoa e construir uma nova família. Agora eu te pergunto, será que você vai chegar na próxima família e vai querer de novo mudar a pessoa para que ela seja do jeito que você quer que ela seja? Será que você vai repetir
o erro do outro relacionamento e projetar esse mesmo erro na nova família que você está querendo construir, como é muito comum acontecer? De novo, você querendo mudar o outro, não aceitando o fracasso que você teve anteriormente e, de novo, cometendo o mesmo erro. Então, a mesma coisa acontece com os filhos, né? Nós vínhamos vindo assim de uma sequência de palestras nas escolas, com pais, com famílias, e uma das frases que mais incomodava, Evandro, os pais é: você quer entender as crianças? Você quer entender bem como é que são as crianças e por que elas são como elas são? É só olhar para os pais. É só olhar para os pais que você vai entender por que as crianças são como elas são. Tinha gente que chegava a se coçar na cadeira para ir embora, porque os pais não admitem. Só que os teus filhos são exatamente aquilo que você projetou emocionalmente neles. Então, falta de amor, falta de atenção, abandono, rejeição, falta de tempo, de qualidade, não querer brincar, não atender, não ouvir, gritar demais, falar demais. Pronto. Entende? Agora, precisa ser assim para sempre? Não. Vai depender de você aprender a lidar com isso tudo, puxar a autorresponsabilidade para você, desenvolver uma das principais habilidades da inteligência emocional, que é a empatia, desacelerar, olhar no olho, sentar, aceitar o teu filho com os problemas que ele tem, aceitar a tua esposa ou teu marido com os problemas que ele tem e começar a agir. Começar a agir. Ah, mas eu não consigo. Vamos fazer sessões, então, de inteligência emocional para você aprender. Você nunca muda porque você não aprende coisas novas para mudar. Você só vai conseguir mudar a tua família se você aprender como fazer isso, senão você continua fazendo a mesma coisa de sempre. E aí, Evandro, é o que muitas pessoas às vezes dizem para mim assim: quanto custa para fazer um treinamento de inteligência emocional? Aí a gente passa o valor do investimento e a pessoa acha caro. Quanto custa para fazer um processo de inteligência emocional, né? Que são 10, no mínimo 10 atendimentos semanais. É um a cada semana, 10 semanas. E a pessoa acha que aquilo custa muito dinheiro para ela. Aí ela vai, consulta no médico, leva o filho para o psiquiatra, vai com o marido nas terapias, e não muda, não muda. E fica pagando o preço de não mudar, o preço da destruição familiar. E ela acha caro investir em um processo de educação emocional. Ela acha caro se desenvolver, se tornar alguém habilitado emocionalmente para reagir e lidar com as suas emoções e reagir às emoções da sua família. Mas não tem outro caminho, né, irmão? Nós temos que falar a verdade. O caminho é o desenvolvimento pessoal. Se não aprender, não vai mudar nunca. Muito bem, né, Dionísio? É aquilo que nós ouvimos para quem trabalha nesse campo da educação e do desenvolvimento pessoal. Nós ouvimos muito essa frase, né? Que se você acredita ser caro o conhecimento, é porque não parou ainda para calcular o preço da ignorância. O quanto está te custando na tua vida, o não saber lidar, não ter esse conhecimento a respeito das próprias emoções, né? Exatamente, né? Se engana aquele que acha que não custa nada ser ignorante para certas coisas, principalmente para o mundo emocional. Custa alto preço, alto preço. Verdade. E chegando já na reta final deste nosso podcast do curso Destrave, teríamos uma última questão. Se fosse possível, aproveitando que estamos falando aqui com Dionísio Flores, um especialista em inteligência emocional, seria possível dar resumido assim, 3 dicas práticas para que as pessoas possam melhor lidar com as emoções no nosso dia a dia? Com certeza. Eu acho que a primeira dica é: antes de você agir e de falar, antes de tomar uma atitude, respire fundo pelo menos 10 vezes, se for preciso. O maior problema da destruição emocional se dá quando você age a partir do estímulo que você recebe.
As emoções funcionam assim, sempre tem um estímulo. E às vezes o estímulo é uma palavra, é um comportamento, é o erro que alguém comete, é uma atitude, enfim. Antes de você falar, antes de você agir, primeiro tome uma água, respire 10 vezes, sabe? Não tome atitudes precipitadas. Pense no que Cristo fez por nós, sabe? É importante você fazer um V0 aí, nós chamamos de V0 isso. V0 você está vindo a 100 por hora na rodovia, você vai ver tem uma lombada ali na frente. Você vai passar a lombada a 100 por hora? É isso que você vai fazer? Colocando a tua família em risco, colocando a tua vida em risco, você vai passar a 100 por hora pela lombada, sendo que você pode desacelerar, passar devagarinho e depois se acelera de novo. Entende? Então, faça o V0, desacelere, respire. Não tome atitudes sobre emoções fortes, né? Sobre o efeito de emoções fortes. Isso já vai te ajudar muito, muito mesmo. A segunda dica é comece a questionar as interpretações básicas que você faz da vida, dos problemas, daquilo que ocorre com você. Você tem que entender o seguinte, você vem com um hábito muito comum de interpretar, é tipo uma matriz. Tudo que acontece na tua vida cai dentro daquela matriz que você veio desenvolvendo ao longo da vida. É como se fosse uma lente instalada, né? Então essa segunda dica que eu te dou é questione as interpretações que você faz rotineiramente sobre a vida, sobre os problemas, sobre as dificuldades, as adversidades da vida. E não fique com a primeira interpretação. Coloque a tua cabeça para funcionar. Pergunte para você mesmo, será que não tem uma opção melhor? Será que eu não posso ver isso de uma outra forma? É como se você limpasse a lente e olhasse de novo. Então faça novas interpretações, questione as crenças mais enraizadas que você tem dentro de você. E a terceira dica que eu te dou é fundada em uma frase que move a minha vida. É louco aquele que acha que vai mudar alguma coisa na sua vida sem aprender coisas novas. Então busque aprender coisas novas na sua vida, busque se formar emocionalmente, busque uma formação, um treinamento, um curso sobre inteligência emocional, vá fazer sessões de coaching, sessões de inteligência emocional, invista em desenvolvimento pessoal, principalmente voltado às emoções, porque isso muda totalmente a forma de você lidar com a vida e construir resultados. Maravilha, hein? Que preço que tem este conhecimento repartido e esse bate-papo que nós tivemos. Excelente, que riqueza. Mas assim, chegamos ao final deste primeiro podcast do curso de Strave, falando sobre inteligência emocional. Eu sou o Evandro Menini. E eu sou Dionísio Flores. E contamos com a presença de você no nosso próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.